Bom dia, gente. Dando seguimento a dicas de cultivo, como eu havia mencionado, eu comecei pelos oncídios, agora eu vou falar sobre outra orquídea. Hoje considerada, pelo que eu estava vendo, uma das orquídeas mais raras do Brasil, que seria a valqueriana, mas não a tipo, nem a semialba, a feiticeira. Tem a forma perfeita, ela é pequenininha, muito linda, né? Mas essa planta aqui, pra mim, é uma das mais fáceis de se cultivar. Então, pra mim, ela não tem problema algum em matéria de cultivo. Eu acho que o que dificulta ela são regiões frias, o cultivo da valqueriana. São regiões frias. Lugares quentes que recebem muita luminosidade, muito sol, nossa, essa menina vai que vai. Colocando ela num filtro, embora ela é encontrada muitas vezes nas regiões dela a sol pleno. Por isso é que às vezes eu comento a respeito de bulbos gordos, bonitos, é legal, é muito bom. Um bom cultivo leva a isso. Mas ela na natureza, na maioria das vezes, ela é que aqui eu tenho bulbos, meus bulbos estão até que bons, muito bonitinhos. Mas elas chegam até enrugarem assim, ó, de desidratadas. Tanto ela como a Nobilo. Elas são originárias aqui do Brasil, nas regiões de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, até no Mato Grosso consegue se encontrar a valqueriana. Hoje muito raras de serem encontradas na natureza, devido à coleta indiscriminada desta planta. Eu acho ela de fácil cultivo, tá? Eu acho a valqueriana uma de fácil cultivo. Digo por quê? Porque ela não exige bem dizer nada, gente. O que ela gosta? Toquinho. Tem gente que está cultivando valqueriana em vasos, com brita, um substrato mais seco. Até vai bem. Mas eu aconselho, meu conselho, sempre levar essa planta para um toquinho, onde ela se adapta muito melhor. Ela gosta de raízes soltas assim, ó, ela vai soltando as raízes dela, isso é normal. Pode ver que o pessoal fica mostrando plantas com raízes todas penduradas assim. E 70% são valquerianas, que é normal delas, porque o bom cultivo é feito num toquinho, acoplado a um cachepô. Pode observar que no meu cachepô não tem substrato, ele está vazio, ó. Eu coloco esfagno, como eu sempre falo, na primeira camada aqui, ou na lateral, ou na frente, ou nas laterais. Pode até colocar numa volta toda, deixando um vão aberto assim, para ventilação. E aqui só para se manter um pouco mais de umidade. Então, valqueriana, para mim, é uma das mais fáceis de cultivar. Não exige muito, é uma planta que suporta muita falta de água. Isso até no próprio habitat dela, ela chega até a enrugar, como eu falei, de desidratar. Isso aí força ela no período de floração dela, que é outono e inverno. Até um pouco na primavera ainda encontramos valquerianas floridas. A florirem devido a essa desidratação da seca do inverno e do outono. Porque embora seja frio, todo mundo confunde o frio com umidade. Mas o frio é uma das épocas mais secas para nós e para as plantas. É muito vento frio, é muito falta de umidade, entendeu? E a valqueriana, como eu estava dizendo, eu aconselho a ela ser plantada em toquinhos. Tá vendo? Isso aqui é um pedaço de caibro, gente, ó. Ela foi plantada aqui, quando ela veio para mim, ela veio
acho que foi 3 ou 4 bulbinhos, o resto ela desenvolveu aqui no meu cultivo. Ó, são bulbos sadios, tudo que ainda vão vir, brotações. Aqui ela floriu, deu aquelas 2 flores que eu cheguei até a molhar para mostrar para vocês. E depois ela veio com outra floração aqui, ó, essa cebialba. Tá? Então são plantas originárias de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, encontrada até um pouco no Mato Grosso, mas sempre em lugares que recebem muita luminosidade. Lugares de árvores que, quando você encontra uma valqueriana, às vezes ela está numa árvore quase seca, assim, lá em cima. Ela gosta de lugares bem ensolarados, lugares quentes. Então, regiões frias, tipo Rio Grande do Sul, o pessoal consegue até levar. Mas tomar muito cuidado com o inverno de quem mora no sul. É muito frio, a temperatura cai muito. Essa planta suporta até, vamos dizer assim, entre 12 e 15 graus abaixo, né, de temperatura abaixo. Caiu abaixo disso, você já corre o risco dessa planta sofrer muito. Também suporta uma temperatura até 35 graus, ou até um pouquinho mais, porque ela gosta de calor. E ela é muito simples, gente, de ser cultivada. Se amarrou num toquinho, ela se adaptou ao toquinho, ela vai enraizar, ela vai soltar, deixa as raízes dela ficarem pendentes assim, ó, soltas assim, ó, como todo mundo gosta de raízes aí, né? Mas sempre eu aconselho toquinho e cachepô. Plantem ela no toquinho, deixem ela enraizar no toquinho, depois acoplem ela no cachepô. Não coloquem substrato. Não, eu aconselho, não coloquem substrato. Coloque um pouquinho de alguma coisa que retém um pouco mais de umidade para manter a umidade dela, que nem eu coloco aqui, ó, uma camada só na linha vazada do cachepô. Aqui, ó, cada vez que eu molho esse esfagno que ficou aqui, ele umedece e mantém uma umidade para a planta. Não plantem valquerianas com tuchos de esfagno. Elas preferem em lugares bem secos, tá? E com umidade do ar. É muito simples, gente. Não tem nem muito o que se falar da valqueriana, tá? É uma planta monofolhada que muitas vezes ocorre de vir um bulbo e dar 2 folhas, mas o tradicional dela é sempre monofolhada, uma folha só, tá? É o que diferencia ela também de algumas plantas em relação a, se eu não me engano, é a Nobilor. A Nobilor ela é bifoliada, tá? E não tem muito o que se falar da valqueriana. Pra mim, é uma das plantas, pra mim, no meu pensar, tem gente que não consegue levar a valqueriana de jeito nenhum. Mas pra mim é a mais simples de todas. Ela tem que ser sempre colocada na parte mais alta do seu orquidário para receber a maior quantidade de luz solar possível, porque é o que ela gosta. Não coloquem valqueriana jamais em lugar sombreado, abaixo de 60%. É sempre 50% e muitas vezes em lugares que o sol não é tão excessivo, ela consegue ir até a sol pleno, desde que não seja o dia inteiro. Tá? E é isso, gente. Essa daqui é o cultivo de valqueriana. Muito simples, pra mim. Eu tô dizendo que é muito simples, tá? Não coloquem valqueriana em lugares com excesso de umidade, tipo muito esfagno. Ela vai apodrecer, ela gosta de ficar assim, ó, em ambientes secos. O plantio dela tem que ser feito em toquinhos, em cachepós, mas sem esfagno. Esfagno é como eu falei, ó, na voltinha do cachepô aqui, ó, tá bom? Se quiserem plantar valqueriana num galinho que nem esse aqui, você planta a valqueriana aqui, quer um pouco de umidade, coloquem sempre escondendo o esfagno na parte traseira. Planta a planta aqui e esconde o esfagno aqui atrás, para que se mantenha uma umidade.
nunca abaixo da planta, como o pessoal faz a caminha, principalmente para a valqueriana, tá? Existem outras plantas que são bem similares ao cultivo da valqueriana, mas como eu falei que eu vou falar só sobre uma planta, hoje eu só estou falando sobre valquerianas, tá bom? Existem valquerianas de múltiplas cores. Existe a semi-alba, existe a tipo, existe a alba, que é a mais cobiçada por todos os cultivadores de valquerianas. Eles querem sempre a branca, além dessas, né? Existe a cerúlea, existe a flâmia. Muitas das valquerianas hoje são híbridos, são misturas para um melhoramento genético, um melhoramento de forma, de cores, de quantidade de flores, mas muitas coisas também estão sendo, vamos dizer assim, hibridadas e estão sendo vendidas como valquerianas, mas na verdade existe uma mistura, porque às vezes fazem uma valqueriana que a flor fica desse tamanho assim. Então, fica-se complicado e muitas vezes ela sai tão perfeita porque o vegetativo dela é de valqueriana, a flor é idêntica a uma de valqueriana, mas ela é maior. Aí você já fala assim, pô, mas esse melhoramento genético está meio complicado. Então está havendo misturas, né? E está se confundindo muito a cabeça até de profissionais. Tem certas dúvidas de dizer, será que isso aqui é uma valqueriana cruzada com outra valqueriana, ou cruzada com, vamos dizer assim, com um nobilor, com alguma coisa que a genética da planta puxou para a valqueriana, em todos os aspectos, né? Até no formato da flor. Então muita atenção nisso também, tá bom? Mas independente disso, mais uma vez, volto a dizer, para mim é uma das plantas mais fáceis de se cultivar, tomando cuidado com que perdão, tomando-se cuidado com excesso de rega para essa planta, tá bom? Regar sempre que ela estiver seca. Se tiver só no toquinho, pode se regar todo dia, mas desde que não se mantenha acúmulos de esfagno, substrato que mantenham muita umidade. Essa planta não gosta de muita umidade, ela gosta de umidade no ar, mas ela não gosta de umidade nela, porque ela apodrece muito as raízes e acaba pegando doenças no rizoma e nos bulbos, tá bom? Então é isso que eu tenho para dizer sobre valqueriana. Adubação para ela é adubação normal, como para qualquer planta. No do oncídio eu não falei sobre adubação, mas é uma adubação normal para qualquer orquídea, tá bom? Em relação ao adubo, quando eu fiz o meu adubo orgânico, eu falei uma colherzinha, né? Gente, se a planta for pequena, novinha, sempre uma porção bem menor, tá? Não vai colocar uma colher grande numa planta pequena que vocês vão queimar. Vai dar excesso de adubação na planta, vai amarelar a planta. Quando eu disse uma colher esparramada em volta da planta, nunca em cima da planta, é uma colher grande, mas é uma colher para uma planta adulta. Para uma planta novinha, é uma colherzinha pequenininha, sempre ao redor, nunca em cima da planta. É o meu conselho, não é uma norma, é o meu conselho. Tem gente que se dá bem jogando direto em cima da planta e não tem problema, mas eu não arrisco. Eu não arrisco esse tipo de jogada, porque eu já até mostrei para vocês aqui. Eu ainda tô com a valquerianazinha lá com 2 folhinhas desse tamanho, mas a bichinha não morreu. Tá lá plantada, eu tô regando, adubando ela normalmente e tô aguardando, mas ela não secou, ela não morreu, ela tá lá sobrevivendo. Mas por culpa minha, que eu coloquei um pouco de adubo na parte de cima do toquinho, ele escorregou com a minha rega e fez um acúmulo de adubo sobre o rizoma. Ele escorregou no toquinho, fez uma bolotinha e aquilo ali acabou apodrecendo a minha planta, tá bom? Por isso é que eu falo, adubação
coloque sempre 2 dedos longe da planta. É um conselho meu, tá? Não é uma norma. Tá bem, gente? Então é isso que eu tenho para dizer para vocês sobre valqueriana. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês deixem nos comentários. Porque pode ser que, Wilson, você falou e eu não entendi essa parte. A valqueriana precisa disso, a valqueriana precisa daquilo. Façam as perguntas. Não tenham medo de fazer perguntas, tá bom? Façam perguntas, porque eu estou tentando ser aqui o mais simples possível na explicação de cada planta que eu vou fazer eu vou criar uma playlist sobre dicas de cultivo. Então lá dentro vai estar a playlist dizendo assim, vamos dizer, dicas de cultivo. O primeiro foi o oncídio, o segundo vai ser a valqueriana, depois pode ser uma phalaenopsis, pode ser um denfal, pode ser um outro tipo, uma braçávula, ou outro tipo de planta que eu venha a dar alguma explicação sobre o cultivo dessa planta. A valqueriana não tem muito segredo, gente, é o que eu falei. Marrou no toquinho, fez um pouquinho de umidade para a planta ter um pouco de umidade ambiente. Marrou no toquinho. Se quiser colocar um pouquinho de esfagno, coloque sempre atrás do toquinho, tá? Coloque sempre atrás do toquinho. Eu não gosto de fazer a famosa caminha e amarrar a planta em cima. Eu não gosto, mas é o meu jeito de cultivar minhas plantas, tá? Porque assim eu não corro o risco de eu mesmo errar a rega, ou de pegar um período chuvoso e aquele esfagno se manter úmido por vários dias e vir a apodrecer raízes e o meu rizoma e até pegar uma podridão nos meus bulbos, entendeu? Porque ele estando por trás, essa parte onde a planta está vai secar mais rápido, mesmo que o esfagno fique úmido aqui atrás, ele não está em contato. Nós temos o espaçamento do toquinho separando ela do rizoma e das raízes que já saem próximas ao rizoma. Se tiver, ele vai pegar um pouquinho nas raízes que estiverem mais longe, entendeu? Então não corro o risco dessa podridão, porque se me estragar uma raiz um pouco mais longe, eu posso vir a cortar aquela raiz e eu não chegar até o meu rizoma e até o meu bulbo para pegar uma podridão ou uma doença. Tá bem? Eu acho que deu para entender, né? Que não é o meu sistema de cultivo. Porque tem muita gente que coloca uma bolota de esfagno, vai lá e amarra a planta. E se dá bem. Mas como aqui eu tenho certos períodos de muita chuva e às vezes minhas plantas secam, eu sou obrigado a regar todas porque eu não tenho como separar, por falta de espaço eu não tenho como separar muitas plantas assim, essa daqui as que tem mais esfagno, aquela que tem menos, então eu já rego no geral. Então eu tento manter uma norma para o meu cultivo, para que mesmo que aquele esfagno se mantenha mais úmido, ele não esteja em contato direto com a planta, tá bom? Então valqueriana é isso, gente. Só recapitulando, valqueriana é originária mais da região sudeste, é muito encontrada em Minas Gerais, São Paulo, também uma parte de Goiás, onde em Goiás as valquerianas são mais encontradas em pedras. Em Minas Gerais e São Paulo e até um pouco do Mato Grosso são em árvores. Então em Goiás se encontra, se ainda existe, eu não sei, habitats de valquerianas, são mais em regiões rochosas, elas ficam nas rochas assim, tá? Então ela se dá bem com um plantio em britas também, mas plantio em britas eu já não pratico. Para valqueriana eu não a pratico, porque eu me dou muito bem com o plantio dela em toquinhos e cachepô, tá bom? E já na região de São Paulo e Minas Gerais, elas são encontradas mais em árvores, mais em lugares muito iluminados, muito ensolarados, tá? Que recebem muita luminosidade. E na maioria das vezes a parte baixa da onde ela está é um lugar úmido, que às vezes sobe, às vezes não, que sempre sobe umidade e abastece as plantas de hidratação. Tá bom? Então é isso, fiquemos por aqui. Valqueriana, qualquer dúvida vocês deixem nos comentários, que eu volto aqui e vou dar uma explicaçãozinha de alguma dúvida que vocês venham a ter.
E caso vocês queiram saber sobre o cultivo de qualquer outro tipo de orquídeas, vocês me deixem no comentário lá. Tipo assim, Wilson, você poderia falar um pouco sobre, vamos dizer assim, a braçábula? Como é que é o cultivo da braçábula? Como é que é o cultivo do denfal? Como é que é o cultivo da gente, fugiu o nome. Phalaenopsis, da Phalaenopsis, eu vou vir dar uma explicação e explicar para vocês o que eu puder explicar. Então, quer dizer, o substrato para a valqueriana, eu aconselho toquinhos e pouquíssima, bem dizer nada, de quantidade de esfagno na planta. Eu não ponho esfagno na valqueriana. Eu ponho assim, ó, tipo aqui, ó, tá vendo, ó? Se vocês observarem, tem aqui na volta do cachepô, ó, na volta superior do cachepô, mas dentro não tem nada, ó lá, tá vaziozinho, ó, vaziozinho. E ó como ela enraizou, ó como ela tá. Esse aqui é um pedaço de caibro de peroba, lascado. Aqui é um caibro, ó, esse aqui já é um caibro, ó. Caibro de peroba, velho, onde foi amarrado só essa traseirinha aqui, ó. Isso aqui foi tudo desenvolvimento do cultivo aqui. Por isso é que eu falo que valqueriana, eu não tenho muita dificuldade em cultivar, não. Tenho vários lá em cima, eu ia trazer até alguns exemplares seedlings mais novos, que estão plantados em tocos, em galinhos, tá? Em pedaços de madeira. Tipo aquele pedaço, deixa eu pegar um pedaço. Tipo esse pedaço de caibro aqui, eu tenho valqueriana plantadas em pedaço de caibro assim, tá? A valqueriana plantada aqui. Tá plantada aqui, tá toda enraizada já, toda grudada. Como pode ser em pedaços de galhos, toquinhos de árvore igual esse aqui. Eu aconselho sempre que vocês, mais uma vez vou voltar a dizer, né? Porque eu já disse do outro. Usem os forquilhados, os pedaços assim. Vocês vão ajudar bastante a planta a ter firmeza, as raízes não ficarem tão penduradas. Depois que ela grudar aqui, ela vai aí as raízes vão ficar penduradas. Mas ela vai ter mais firmeza aqui, ó, para se amarrar. Pode se amarrar no toquinho, assim, sem nada? Pode, lógico que pode, naturalmente. Tá? É só um conselho só, para vocês terem apoio. Até na hora de colocar a planta aqui para amarrar, vocês já encostam ela aqui, ó, amarram. Daqui as raízes já vão lastrando, tudo nesse lugar, fica até mais bonito, né? O plantio, e a planta vai gostar mais. Tá bom? Então ficamos por aqui. Esse aqui é o Dicas de Cultivo sobre valquerianas. Tá bom? Planta que gosta de muita luminosidade, gosta de calor. Regiões frias, tomar cuidado com muito. No inverno, tá? Tomar cuidado com esse cultivo dessa planta no inverno, tá? Não manter ela em lugares muito frios na época do inverno. É aconselhável até colocar ela em lugares cobertos, principalmente Paraná, Rio Grande do Sul, lugares que dão geada na época do inverno. Tirem essa planta do lugar onde ela pode receber, mesmo que não tenha geada, mas que abaixe, fique uma temperatura abaixo de 10 graus, essa planta vai sofrer, tá bom? E na época do calor pode jogar ela lá a 50%, dependendo da sua região. Se o sol não for muito quente, pode jogar ela até a sol pleno, que eu tenho certeza que essa planta vai se dar bem, desde que vocês mantenham ela sempre hidratadas, tá? Se for plantada em toquinho, que é o meu conselho, pelo menos 1 a 2 vezes por dia, dá uma irrigada nela para manter um pouco de umidade para essa planta, tá bom? Adubação simples. A adubação pode ser orgânica, como pode ser foliar, tá bom? Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Um beijo no coração. Não deixe de deixar um likezinho lá para ajudar o canal. E por favor, quem ainda não for inscrito, se inscrevam no canal. Sejam bem-vindos à família de um cultivo bem simples. E que a gente mostra aqui que não temos bulbos gigantescos, não temos nada daqueles tipo de cultivo que o pessoal fica mostrando aqueles bulbos que parece vidro.
mas eu não vou nem comentar sobre isso, eu já cansei de comentar sobre isso. Isso aqui é o natural da planta. Esse para mim é o natural da planta. Muitas vezes você vai encontrar plantas assim, se encontrar ainda na natureza, você vai encontrar plantas com bulbos até enrugados, murchos, bem desidratados, mas é o natural dessa planta, até chegar épocas de chuva e ela se abastecer e ela se reidratar, para ela ficar num porte bem bonito, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração e até uma próxima, se Deus assim permitir. Esse tipo de orientação que eu estou dando agora vai estar numa playlist chamada Dicas de Cultivo, tá? Lá dentro já tem a do Oncídio e vai ter agora da Valqueriane, daí eu vou dar seguimento colocando nessa playlist para que fique de mais fácil acesso para vocês acharem, tipo assim, eu queria tanto saber como é que eu cultivo a Phalaenopsis. Aí eu vou colocar lá Dicas de Cultivo e vou pôr assim, Phalaenopsis. Aí vocês vão assistir o videozinho e vão saber como é que é o substrato da Phalaenopsis, como é que é a luminosidade para a Phalaenopsis, como é que é a adubação para a Phalaenopsis. Tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração e até mais, se Deus assim permitir.